Então vamos lá, signo de Gêmeos, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos às previsões completas para o ano de 2025. Nós vamos trabalhar com o tarô tradicional na sua mandala, olhando 12 áreas: trabalho, finanças, saúde, família e diversas áreas. E depois nós ainda vamos tirar um conselho para cada mês, uma energia geral de cada mês para o seu signo em 2025. Se é a sua primeira vez aqui, deixa seu like, seu comentário, curte, compartilha esse vídeo. Meu nome é Gabriel Lopes e seja bem-vindo ao canal Cure Sua Vida, tá? Eleva teu pensamento a Deus, peça para a espiritualidade, seu mentor, seu anjo da guarda, estar ao seu lado. Sol, Lua, Ascendente, a Vênus e a Júpiter, no signo de Gêmeos. Eleva teu pensamento. Meu anjo da guarda, meu raio de luz, com tuas asas ampara, a bondade conduz. Com teus olhos nos rege, noite e dia, te agradeço por ser o meu guia. Salve a espiritualidade, salve o meu povo cigano, vamos trabalhar. Traz as previsões para o ano de 2025, traz a mandala. Mostra o que é previsto para Sol, Lua, Ascendente, a Vênus e a Júpiter, do signo de Gêmeos. Optcha. Ano de 2025. Salve a sua estrela, que Deus possa abrir os seus caminhos. Primeiro conselho vem sobre a casa 4, a casa do casamento, a casa da estabilidade, não apenas o casamento, mas um dos simbolismos é a busca. O número 4, ele retrata muito a celebração de uma conquista, ou a busca por celebrar aquilo que muitas vezes talvez eu já até tenha conquistado, ou estou conquistando, conforme você entra no ano de 2025. Então fala de uma preocupação que na verdade é entender que eu preciso, em 2025, priorizar o que é estabilidade para você em 2025. É exemplo, concretizar ali o seu casamento, a sua união, é a construção da sua casa, é terminar às vezes a sua faculdade, a sua pós, o seu doutorado. A sua estabilidade é investir mais no seu próprio negócio. Então a casa 4, ela fala daquelas conquistas ou a busca aonde eu preciso, de alguma forma, concentrar a minha energia. É o primeiro conselho do ano, casa 4. É a mesma energia do arcano maior, imperador. Então é um bom momento na casa do trabalho em 2025 para rever as parcerias, para fazer parcerias de negócio, parcerias de venda, para fazer todo tipo de movimento, porque 4, ele sempre vai estar falando de você, tua energia, somado a algo que te traz essa estabilidade. Então lembra disso, a energia da estabilidade ela vem principalmente quando Gêmeos, no ano de 2025, se concentra, se coloca foco, empenho, ação e energia sobre a casa da estabilidade. E aonde, Gabriel, eu perceber que eu não tenho estabilidade? Aquelas áreas que eu sinto que eu tô remando e não dá resultado, ou eu tô lá num relacionamento e só eu me dedico. Então esse é o fator que precisa ser analisado, tá? Porque aqui mostra, dentro da energia do ano, que os passos precisam, o elemento fogo, o elemento de terra está muito forte, mas tem certos arcanos que o mentor está segurando, que é o elemento ar. Então o que acontece? Por que ele está segurando o elemento ar? Porque ele já está dando um vislumbre aqui, que em 2025 o signo de Gêmeos não pode, não deve, dentro da energia geral, agir pela ansiedade, pela precipitação, sem planejamento, tá? Toma muito cuidado com o teu estado mental, emocional, para que você não estrague ali um resultado concreto que talvez até começou no ano anterior, um caminho que está sendo trilhado, que vai trazer crescimento e reconhecimento, mas às vezes parar esse caminho bonito ou deixar de crescer, de se estabilizar porque acabou na ansiedade, na pressa, se precipitando. Então, lembre-se que nesse primeiro conselho não se trata só sobre você, mas também avaliar bem quem está ao seu lado, tá? E isso é uma coisa importante para vocês em 2025. Me diga com quem andas e eu direi quem és. Então, lembra disso em 2025. É o momento de você priorizar
Se priorizar. Então veja, ambientes, pessoas, isso está me favorecendo ou está me distraindo dos meus objetivos maiores? E aí a espiritualidade mostra, ó, pela espada, por isso que eu falei, eu já fui te adiantando que a gente vai ter um certo cuidado. Algumas pessoas servem como distração aqui no caminho. Tá vendo as espadas? Ou seja, conflitos que são externos, que pode vir ali por meio de familiares, irmãos, parentes, pessoas que você ama, mas é entender que não é momento, mesmo que você possa, claro, ajudar, apoiar de alguma forma, você não pode se desgastar mental, emocionalmente, com situações que não são suas. Às vezes com uma falta de postura, atitude, compromisso com a vida que é do outro. Não pega isso para você em 2025. Seus mentores perdem muita firmeza nessa casa. Por quê, Gabriel? Se eu me distrair demais, eu posso daí perceber que durante o ano eu amparei muito, mas eu não fui amparado. Então eu ofereci colo, mas ninguém se perguntou se eu estava bem. Então eu dei suporte, mas quando chegou a minha vez, todo mundo se mandou. Então toma um pouco de cuidado com isso em 2025, porque ajudar o outro é necessário, faz parte da vida também, mas existe uma diferença entre ajudar e se tornar uma muleta para essa pessoa ficar se escorando ali em você o dia todo, 24 horas por dia, ou trazendo todos os problemas da vida para você resolver. Então, relações que são muito abusivas, em 2025, seus mentores vão trazer a chance de você começar a se posicionar, tá? Vamos lá. Gabriel, e se eu cuido de uma situação sozinho, ninguém me ajuda? Então tem que se verificar esse processo do ninguém me ajuda. Porque se tem outras pessoas que têm o mesmo dever, você talvez vai ter que usar ali de um certo posicionamento para que cada um faça a sua parte, tá? A casa da matéria recebe um grande destaque porque nós temos o elemento terra, que é o elemento financeiro. Só que na casa da matéria, moeda, dinheiro, finanças em 2025, o que eu chamo a atenção aqui é que os arcanos em 2025 não falam de crescimentos assim exorbitantes. Não, é bem realista aqui, porque a casa 4 de novo te visita agora no teu campo material. Gabriel, então o que é a casa 4? De novo, você começou com esse conselho e agora ele bate lá na tua finança em outro naipe. Aqui o mentor está deixando claro que 2025 ele vai falar muito da tua capacidade de fazer reservas financeiras, de conter um pouco os seus gastos, a sua estabilidade, aonde você se preocupa um pouco mais o quê? Com a tua segurança financeira, com a tua qualidade de vida, com as suas necessidades. E qual é a carta, Gabriel, que tenta me desafiar no campo financeiro? É essa daqui. Por quê? Você vê lá embaixo as pessoas trazendo para você na finança, de novo, ó, externo. Então, novamente, Gêmeos é chamado a atenção sobre, observe muito as relações que são frutíferas e sólidas e observe muito aquelas pessoas que só sugam, tiram, só traz instabilidade. Então, como que eu vou avaliar isso na casa da moeda? Digamos que eu tenho sócios, parceria ou familiares que desde que eu comecei a dar muita liberdade naquela relação, você está o tempo todo cobrindo o outro. Você já não consegue mais fazer as suas coisas, se cuidar, fazer a sua reserva financeira, porque o outro está só aqui, ó. Então, lembre-se da tua abertura. 2025 é o ano onde você vai ter que selecionar muito bem, saber separar o que é seu, o que é do outro. Saber o momento de amparar, mas também saber o momento de falar não. Porque daí você já não está fazendo a sua parte, isso não cabe a mim. Tá bom? Então, se você é uma pessoa que já tem essa força de posicionamento, você vai tirar 2025 de letra. Agora, se você chegar aqui na tua previsão e falar, Gabriel, tem muita dificuldade de falar não. Quando eu vejo, eu já fiz. Entendeu? E esse ano daí vai te desafiar nesse processo. Então, tudo depende do teu ponto de vista. Olha aqui, o arcano maior, o diabo, com o rei de ouros de novo, só que agora no trabalho. Rei de ouros e arcano maior do diabo, ele é excelente na casa profissional, porque esses arcanos regem matéria, crescimento. Só que esse crescimento também pressupõe que você não vai poder ter medo do crescimento. Quem tem medo de crescer? Muita gente quando começa a fazer sucesso em algo, crescer e se destacar, faz uma autossabotagem e desiste e recomeça do zero em outra coisa. Aí quando vai crescer,
pum, despenca de novo. Então isso é um processo inconsciente de desafio do ano, onde você não pode ter medo de alcançar a sua independência, de talvez desagradar com as escolhas profissionais que você vai ter que fazer, que pode envolver, às vezes, um estilo de vida, uma mudança, algum processo que aquelas pessoas à sua volta vão falar, mas você não precisa disso, ou por que você vai fazer assim? 2025 não se trata do que o outro pensa ou deseja, se trata do que você busca. Então, olhe o pendurado, eu quero que você olhe para as pernas dele. Por quê? O que acontece quando o pendurado vira? Tá vendo o número 4 aqui? Então o tarô, ele tem muitos segredos nas lâminas. Então, como a espiritualidade está batendo em todas as casas, o 4, lembre de uma cadeira. Vamos pensar aqui uma coisa bem didática. Uma cadeira comum, simples, 4 pernas. Uma mesa comum, dentro do padrão, 4 pernas. Daí você vai falar, mas existem outras, por isso que eu disse comum. Se você tira uma perna, aquilo fica o quê? Caindo. Você está entendendo? Então esse é o conselho da espiritualidade relacionado à sua vida em 2025. Faça tudo aquilo que no fato te faz sentir seguro. Estabilidade não é só dinheiro. Estabilidade emocional, mental, dentro do ambiente de trabalho. Priorize a sua estabilidade. Se você colocar muito os outros à sua frente, nunca vai chegar a sua vez. Então, em 2025, vai testar essa capacidade, tá? Se você consegue, de fato, priorizar de forma determinada aquilo que você está buscando, início, meio e fim, e não deixar as coisas pela metade. Porque o pendurado no lado sombra, ele traz a estagnação, muitas vezes pelo medo. Então, ao invés de estar pensando no resultado positivo, às vezes eu já estou pensando no pior, ou eu estou pensando, mas e se não dá certo? Não dá para começar um projeto de vida assim. A gente tem que ser realista, mas a gente tem que muitas vezes também assumir uma postura, eu vou fazer isso dar certo. Eu não tenho escolha, às vezes minha vida depende disso, meus filhos, minha família. Então a nossa postura no como se faz em 2025 vai ser cobrada aqui. No campo familiar, casa 4 de novo, agora pelo elemento espada. Um dos grandes desafios seu em 2025 vai estar ligado a uma figura muito próxima, tá? Porque a lua, segredo, mentira, falsidade, pessoa dormindo, 4 de espada. Então não é que a pessoa de fato não tem os seus problemas. Porque lua com espada pode ser uma pessoa que está extremamente desmotivada na família, que perdeu o foco, que perdeu a visão da vida ou de si mesmo, ok? Mas então vamos levar essa pessoa a encaminhar para um tratamento, né? Vai levar no psicólogo, vai levar no psiquiatra, vai levar num caminho aí espiritual para a pessoa se encontrar. E aí na casa 4 da família, mostra Gêmeos tendo que ter essa sensibilidade no ambiente familiar de não puxar a energia da casa, dos familiares ou das pessoas mais íntimas e você perder a beleza de você ser como você é, de você criar, de você... Porque aqui tem energia criativa, é o valete. E você percebe, ele se veste diferente. Ele tem uma postura diante da vida diferente. É um simbolismo. Então, se você é diferente dos seus, porque os seus estão dormindo em 2025. Não querem ver. A lua é querer ver só um lado da moeda, mas não é querer ver o todo. Então, aqui dentro do ambiente familiar pode ser um dos grandes desafios do ano. Eu consigo continuar convivendo em família ou amando a minha família, mas respeitando a minha individualidade? Se você conseguir manter a sua individualidade em relação àquelas pessoas mais próximas, você vai estar no caminho certo, tá? E aí, aqui no ambiente social, nós temos o cálice, a casa 4 de novo, e você presta atenção que eu embaralho na tua frente. Todas as casas, de alguma forma, o número 4 está surgindo. Tanto dos arcanos maiores, dos 4 naipes menores. Esse aqui é o pai da casa 4, é a nossa figura paterna, mas ele está no teu social. O que o imperador traz de bom, Gabriel? O imperador... ele é expansão, ele é empreendedorismo, ele é passos que vão nos levar... Gabi, mas e se eu não sou empreendedor?
de qualquer forma ele está no teu social. Então, se você recebe em 2025 convites, sabe, parcerias, caminhos de negócio para crescimento, olha aqui, ó, existe uma abertura de horizonte e o cálice de copas transbordando. Então, o segredo para o teu signo em 2025 a palavra-chave, na verdade, é o fogo, é a ação. O signo de Gêmeos, com todas as casas que eu já estou vendo até agora, você não pode se permitir ficar no ano só na reflexão, só no pensamento. Aí, se eu fizer isso ou fizer aquilo. Ou você se posiciona e dá os passos, porque a energia está aberta para crescimento e prosperidade. Só que sempre com elementos assim muito rígidos, não lúdicos. Então fuja em 2025 do que é muito lúdico, fantasioso. Lembre-se que ano de 2025, eu já fiz um aulão aqui, de 2025 nas previsões pela astrologia. É ano 9, é ano eremita, é ano de sabedoria, de maturidade. Então você tem uma grande abertura no social para crescimento tanto seu, para cargos de autoridade e comando, mas também somando a tua energia com figuras de poder aquisitivo, de poder social, tá? Na casa do amor, nós temos aqui muitas copas, o que é uma possibilidade interessante, tanto para quem está solteiro, casado, enrolado, a tendência é que não falte amor, pelo menos não a possibilidade de viver bons momentos, porque tem muitas copas. O único cuidado está aqui. Às vezes, se você focar demais só no aspecto afetivo, romântico, você vai se distrair lá das outras situações que eu já chamei a sua atenção. Então a espiritualidade fala assim, 2025 pode ser muito favorável nas relações, tanto para um novo amor, mas para as trocas afetivas e emocionais. Porque onde tem o 2, tem troca, é recíproco a energia. Então, tanto para abrir como para melhorar, conciliar o diálogo com o parceiro é muito bom. Porém, esse arcano aqui pede o cuidado, a espada. Não fique apenas na casa de copas. Ou seja, separe ali as tuas necessidades pessoais, emocionais, românticas, mas não perca a sua determinação, tá? Não perca a sua visão clara do para onde eu estou indo, pelo que eu estou lutando, para que eu estou me esforçando, porque isso significa que se você for muito para o lado lúdico e romântico, você pode abrir mão ali da tua individualidade por algum fator emocional. Lembra que falou que não é para focar muito no outro? Então vamos dizer, daí você não me ouve, aí você passa o ano inteiro só focando no teu parceiro, na tua parceira. Aí você vê lá o seu parceiro, a sua parceira fez isso, isso e aquilo, e você ficou ali patinando. Entendeu? Então é uma adaptação que você tem que fazer na tua energia de 2025. As influências ocultas, também ligado ao passado e à casa da família. A espiritualidade fala que em relação a familiares, passado, lembrança, não force reconciliação, não force diálogo. Digamos que você fale assim, Gabriel, chegou 2025, eu tô bem com a minha família toda, graças a Deus. Eu não tô tendo problema com ninguém. Então, tô ouvindo um som aqui. Tô achando que tá caindo alguma coisa aqui, depois eu dou uma olhada. Então, aqui é muito importante com o 2 de espadas, no que se refere à memória, família, troca. Os seus mentores pedem para você focar, tá? Nas relações que são recíprocas. Que você vê que se você quer o diálogo, o outro quer. Se você às vezes quer uma reconciliação, uma aproximação, o outro também está se esforçando. Mas 2025 não force diálogos, não force aproximação. Se você sente no teu coração que você não está pronto, essa é a tua verdade. Aí você pede para o outro respeitar o teu momento. Se alguma situação externa, porque aqui está no que é oculto, se algum familiar ou uma pessoa que você ama pedir a sua intervenção sobre a crise de um casal terceiro, você viu o que aconteceu lá com ele e com ela? Vai lá falar com eles. Não interfira em conflitos de terceiros em 2025, principalmente se esses terceiros forem um casal próximo a você, tá? E aqui na saúde, nós vamos ter o 9, o arcano da morte e o mago.
ambos os arcanos regendo partes diferentes do corpo, tá? Arcano da morte, eu quero que você associe ele mais à sua estrutura óssea, tá? Porque o ano 9 é ano dos anciões, anos dos eremitas, ano da força muscular e da estrutura óssea. Mas como nós temos o mago e o 9, aqui está mais relacionado aos excessos. Lembre-se que em 2025 nós vamos ter muito Júpiter. E Júpiter aumenta tudo. Aumenta o quê? A nossa fome, o nosso peso, o nosso prazer, o nosso desejo. Ele aumenta o que é bom e aumenta aquilo que não é tão bom. Então é muito importante cuidado com os excessos no campo da saúde, tá? Ou seja, vá para o lado do mago, aquele que movimenta a energia. Aqueles que ficam muito assim, olha a postura, sentadinho, parado, ó a mesa cheia. Aí vai acontecer o quê? Aquele famoso efeito sanfona. Pum, tá? Então, fica um pouquinho de cautela sobre os excessos de toda a ordem, comida, bebida, substâncias, porque Júpiter costuma fazer isso, aumenta os nossos desejos e a gente pode se precipitar e acabar virando uma coisa exagerada. O carro, a energia 3 e o cavaleiro de paus. Para aqueles que estiverem planejando mudanças, transferências de cargo, de filial, tudo que envolva uma mudança mais radical, 2025 tende a trazer essa mudança, principalmente no segundo semestre, tá? Existe muita energia favorável para mudanças, deslocamento, tanto de estado, país, de cargo, de setores, mas a energia do carro traz crescimento, principalmente no segundo semestre, para aquelas mudanças que são muito radicais, tá? Que você sente assim, eu sinto que vai acontecer uma coisa, ou eu sinto que eu tenho que me preparar para mudar. Aí você vai confiando nessa intuição, vai preparando tudo para quando chegar o momento, porque o carro cobra o quê? Uma ação rápida, uma atitude rápida. Então, às vezes não há muito tempo para se programar, para se preparar para essas mudanças, tá? Existe uma grande abertura para uma convocação ou a chance de um deslocamento que pode estar mudando a tua vida. Então aqui nós vamos ter o 8, a casa 6 e a sacerdotisa. O teu desafio é parar de valorizar quem não te valoriza, tá? O teu desafio está relacionado a isso. Parece que você não está confiando na sua intuição em algum aspecto em 2025, porque aqui eu estou negativando, é o desafio do ano. Então a sacerdotisa é quando a gente não quer ouvir a nossa intuição. A gente não quer ver aquilo que já se tornou óbvio. E aqui mostra você tendo que deixar alguém sair, alguém partir, ou você mesmo escolhendo dar as costas, porque você percebe que existe muito empenho da sua parte, valorização, dedicação, mas isso não vem de volta, tá? Então aqui pede bastante cuidado com essas questões. Confie mais na sua intuição, na tua percepção, tá? Relacionado ao próximo ano. Aí nós temos aqui o cavaleiro de ouros, o rei de copas e o cavaleiro de copas. A linha espiritual é só um simbolismo, mas entenda que cada carta dessa representa um guia, um mentor, uma egrégora. Então aqui mostra na tua espiritualidade, ou você criando conexões com novas egrégoras, novas linhas espirituais, ou nitidamente conhecendo outros mentores, outros guias que trabalham ali próximo a você e você não tinha visto ainda, ou não tinha tido aquela revelação. Porque aqui você mostra 3 figuras te guardando ali no espiritual, ou meio que aptos, trocando de posições enquanto trabalham com você. Então, quando você for para uma linha espiritual, seja de estudo, de desenvolvimento, entenda, você não tem um guardião só. Muitas vezes, um guardião fica conosco num tempo, numa parte da jornada da vida, e depois ele dá passagem a outro que vai ser necessário naquele capítulo da sua vida. Então busque estudar mais sobre as linhas das almas, as linhas, as egrégoras, tá? Para você abrir um pouco a sua expansão. Aqui nós temos aqui a mãe, a imperatriz, junto, ó, ao 7, né? Aqui nós temos uma energia da casa 7. A traição vinculada à energia materna. Então vamos tentar olhar isso com muito cuidado, porque isso aqui é uma adaptação, é uma leitura coletiva. Mas você pode perceber a mãe. Uma mãe gosta, não digo que se ela não percebe, presta atenção no que eu vou perguntar. Uma mãe gosta de ver o defeito no filho? Não. Porque uma mãe faz tudo pelo filho. Às vezes a mãe pode até reconhecer,
que o filho ou a filha está em erro. Mas às vezes é muito difícil se posicionar diante disso, porque é o amor de mãe. Então a mãe sempre vai ter esperança lá no filho, na filha. Então aqui pode ser um pouco desafiador para as mães. Mães em relação ao seu filho, seja biológico ou a sua filha, seja de criação. Aqui mostra alguns desvios que vão ocorrer em 2025, onde essa mãe precisa separar o seu sentimento, o seu amor de mãe, do que de fato é certo, do que de fato deve ser olhado, tá? Então, bastante atenção se você percebe aí em 2025 o seu filho ou a filha numa postura, numa conduta duvidosa, tá? Porque isso pode ser um dos fatores que vai mexer com você sobre teu posicionamento. Como eu me posicionar diante disso, mesmo sabendo que eu amo essa pessoa, tá? Então aí fica uma reflexão, mas eu sinto que algumas mães vão ter um pouco de dificuldade relacionadas aos seus filhos, tá? Não importa se biológico ou de criação. E aí cabe a você refletir isso em 2025, entender que você amou, você criou, você deu valores, mas você não é obrigado a responder, né, sobre o livre-arbítrio do outro ou como o outro faz mau uso das suas habilidades, tá bom? Vamos pedir um conselho para cada mês, a energia. E aí, como eu digo cada mês, Gabriel? Como assim? Explica isso. Nós vamos tirar uma energia geral com os arcanos maiores do tarô para a gente verificar. Ah, agora eu entendi o que é. Eu estava tentando entender o que era esse tec-tec, porque não está chovendo, aqui está um sol. A nossa vela, ela lá dentro da luminária, ela tá batendo na lata, ela tá pingando. Vamos tirar um arcano maior e perguntar para os 12 meses do ano, né? Quais são as energias, como que é a energia de cada mês. Aí você pega um norte do que eu te falo dos arcanos e você vai poder ter um roteiro, talvez das oportunidades ou do que não fazer nos próximos 12 meses, tá? De 2025 para Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, a Vênus e a Júpiter. Traz a mandala de janeiro a dezembro para o signo de Gêmeos. Previsões 2025. Optcha. Janeiro, energia para finalização. Na verdade, eu gosto de finalização em janeiro. Para mim faz sentido. Por quê? A gente não está saindo de um ano? Então a gente não quer finalizar qualquer urucubaca, qualquer coisa que a gente fala, eu não quero mais isso, chega disso. A gente não tem aquela esperança, não tem um sentimento coletivo quando vira o ano, de que eu quero fazer um ano diferente, que eu quero que esse ano seja transformador, ou eu sei o que eu não quero mais trazer comigo no novo ano. Então o Arcano da Morte em janeiro fala sobre isso, tá? Que é muito importante em janeiro você não vacilar na tua fé. Por que fé, Gabriel? Olha aqui, ó. Ó, tá vendo o sacerdote em posição de oração com a inocência de uma criança ao lado dele? E o cavaleiro não pode tocá-lo. Ou a transformação não pode machucar aquele que tem fé, aquele que tem um coração puro. Então o janeiro fala muito sobre isso. Transformação, agitação, mudança. Não tenha medo das mudanças, deixe elas acontecerem. Mudança faz parte da vida. Todo ano vai ter coisa boa, todo ano vai ter desafio. Então, é a tua forma de responder diante as transformações que é o que realmente importa, tá? É entender que inícios, ciclos, tudo tem início, meio e fim. E há muitas coisas, o Arcano da Morte, ele lembra isso para a humanidade. Tem coisas que vão além da nossa vontade. Tem coisas que eu não posso escolher, eu não posso amenizar, tá bom? Então, janeiro fala sobre esse processo da maturidade pela transformação. Fevereiro, a sacerdotisa é um excelente momento para rever acordos, contratos, papéis, compra e venda. É um excelente momento para se provar diante de algum estudo ou começar a pôr em prática algo que você tenha estudado, tá? Porque a sacerdotisa, ela fala da inteligência. Ela também nos lembra que não adianta só ter conhecimento, mas não usar isso de nenhuma forma. Você está entendendo? Esse conhecimento tem que ser passado. Mas a sacerdotisa também nos lembra, né? Ela um dia foi chamada de papisa. Cuidado para quem você passa o teu conhecimento. Porque o conhecimento, na mão de um, ele pode ser uma bênção. Na mão de outro, ele pode se tornar algo destrutivo, tá?
Então, fevereiro fala muito sobre a casa dos acordos, da formalidade, da assinatura de papéis. E março é onde começa o ano novo astrológico. Olha que delícia, arcano 0, o louco. Então é onde a energia de 2025 já vai bater forte, que é um impulso, uma vontade de eu quero mudar, mas talvez você nem vai ter certeza de para onde. Só que é aceitar esse impulso criativo do louco. Eu só sinto que tenho que mudar, que tenho que recomeçar, que preciso de leveza. Eu preciso confiar mais no que está dentro de mim e não no que está fora. Então o louco ele vai trazer esse processo de impulso para início, para um novo começo, para aventuras ali em março. Em abril, nós temos o arcano do ano, eremita, já é bem diferente do louco. Em abril já vai falar de um processo de reflexão, de um processo de silêncio, pode estar conectada a pessoas à sua volta que já tenham idade avançada, então um cuidado especial com as pessoas mais velhas, tá? O eremita ele é um ancião, então ele fala do recolhimento, da sabedoria, do silêncio, é onde simbolicamente você vai se afastar um pouco de lugares tumultuados para encontrar uma resposta que é dentro, que ninguém vai poder te responder fora. Se trata de um sentir, de um intuir algo mais silencioso, profundo. É um excelente momento para trabalhar também a escrita, ou buscar canalizar, fazer perguntas e respostas para o teu inconsciente por meio da escrita, tá? Nós temos aqui o julgamento. O julgamento, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ali pelo período do signo de touro. O julgamento é um processo de libertação ou anúncio, convocação. Então fique muito atento a chamadas, chamadas de autoridade, chamadas de concurso, tudo que envolva convocações. O julgamento também fala sobre a nossa capacidade de ouvir, a nossa capacidade de ouvir tanto o espírito e os sinais à nossa volta. Então algumas coisas podem ser reveladas a você por meio de falas, ou você acaba observando alguém falando algo e aquilo te leva a chegar a alguma conclusão. Então fique muito atento à capacidade de ouvir as coisas e pessoas à sua volta, tá? Porque isso é o quê? Para um processo de crescimento, de libertação de alguma situação, ou de libertação de uma visão que estava te limitando. Temperança. Junho. Temperança é o anjo, um pé na terra, um pé na água. Né? É o equilíbrio entre a matéria e o espírito. Junho é um período de buscar pacificação, ou ser um agente pacificador. Então, se você pode ser, exemplo, um mediador em junho de conflitos ou de situações que você tem ali já uma sabedoria para saber lidar com aquela situação. O anjo da temperança, ele também fala muito de tentar encontrar um equilíbrio entre o nosso masculino e feminino. O anjo não tem sexo, né? Eu preciso equilibrar a energia em mim, tanto do meu polo masculino ou feminino. Eu preciso buscar esse meio termo entre o espiritual, né? Entre o lado intuitivo, feminino, sagrado, e o lado da ação da matéria, que vem do polo masculino, tá? Então aqui fala de um equilíbrio para vocês no período de junho, ou a busca pela pacificação. Julho, lembra que eu te falei lá na tua mandala? Lá para o segundo semestre, quando tiver no segundo semestre, é melhor o quê? Para mudar, para viajar, para aceitar convites, para arriscar ir para um novo cargo, uma nova região, uma nova filial, um novo país. Então, o carro de julho em diante pode trazer movimentos que vão trazer mudanças radicais de vida aí para o signo de Gêmeos. Lembrando que o carro também ele é um excelente momento para aqueles que vão conquistar a casa própria, o apartamento, o cantinho, e não vão mais sentir, ou não vão mais conseguir, na verdade, ficar morando com pai e mãe. Porque o carro fala muito disso. Que para eu crescer, ao invés de eu ficar lá resmungando e reclamando da vida com os meus pais, então eu tenho que me nutrir e achar o meu caminho. Eu tenho que buscar qual é o meu caminho nesse mundo, tá? E aí nós temos aqui em julho o arcano do diabo, que abre portas para matéria, desejo, realização, pode trazer fama, sucesso e realização profissional, pode trazer realização no campo do sexo e da matéria, e ele vem bem sobre a energia de julho para vocês. Qual é o lado sombra, Gabriel, do diabo? O diabo, como ele traz a tentação, eu preciso tomar muito cuidado com as pessoas no que se inclui essa tentação.
Ou seja, que a pessoa pode estar mostrando só aquilo que eu desejo, mas não está se mostrando de fato, tá? Agosto, o pendurado. Aí o mês de agosto vale a pena um pouco mais de atenção, porque ele veio justo depois do diabo. Então, se você, exemplo, enfiou o pé na jaca no mês anterior, pode ser que em agosto fique alguns arrependimentos. Então, cuidado com os excessos do mês anterior a agosto. Porque o pendurado, você pode às vezes ter gastos exagerados, ter se emocionado demais e depois você passa um agosto ali mais apertadinho. Porque o pendurado fala de estagnação, de segurar, de coisas que me mantêm um pouco preso, tá? Aí nós temos o mês de setembro, a força, que é um excelente arcano para vitória ou conclusão de alguma batalha, de alguma coisa que você estava se esforçando demais para vencer, tá? O arcano da força, ele traz algum tipo de vitória e crescimento. Quando ele se trata de você, corpo físico, ele pede muito para você controlar teus instintos. Canalizar melhor a tua energia para coisas construtivas, para você não perder demais ou colocar muita força em coisas fúteis, coisas que não trazem resultado. A roda da fortuna vem em novembro e a roda da fortuna ela sempre fala sobre fechamentos de ciclo, mas quando você vai estar em novembro, pensa assim, é igual agora eu estou gravando essa previsão para 2025, então quando você chegar aqui, você já vai estar muito no ciclo se concentrando lá no ano de 2026. Então eu vou incluir novembro e dezembro para você entender. Novembro e dezembro de 2025 é um momento de fechar algum tipo de ciclo, tá? Perceber que às vezes alguma parceria, alguma amizade, alguma situação, aquilo ali não vale a pena. E aí você não vai querer mais essa repetição na sua vida. Então vem uma desconstrução no final do ano com a roda da fortuna e a torre para que você possa iniciar o próximo ano. Tá? Então essa desconstrução para você, ou esse ciclo repetitivo, ou essa decisão que você deve tomar, ela vai estar entre novembro a dezembro, ali no final do ano. Lembrando que é muito importante que vocês assistam os aulões, tem 2 aulões completos, mas são quase 2 horas de aula, um sendo uma hora de astrologia, numerologia, previsões 2025, vai aparecer aqui na tela, e o outro Plutão em Aquário, onde a gente vai falar sobre as próximas 2 décadas. Assistindo esses aulões, você vai compreender até melhor a tua mandala, o teu jogo, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que inscrições abertas do curso de tarô. Fica na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Para se inscrever, tem que ler as regras. Acesse o site da Hotmart, que é lá que existem as informações para que você possa estudar comigo num curso 100% online, com acesso ilimitado às aulas. Até a próxima!